Olá, estamos aqui no segundo dia de atividades do Zootec 2017, o 27º Congresso Brasileiro de Zootecnia, atualmente o maior evento no segmento. Hoje acontecerão inúmeros simpósios que reunirão diversos profissionais de grande relevância na área. Eu sou Nídia Araújo e sou responsável pelos estúdios Zootec. Estarei aqui conversando com esses palestrantes e profissionais para levar um pouquinho desse conhecimento até você, estudante de graduação, zootecnistas e demais profissionais do agronegócio. Bom dia, eu estou aqui com o Carlos Saviani, palestrante de grande relevância aí para o Zootec 2017, responsável pela palestra magna do segundo dia. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia, tudo ótimo. Legal. O Carlos é formado na FISEA USP e atualmente ele é vice-presidente da WWF, que é uma ONG aí de relevância mundial que cuida de questões de conservação, investigação e recuperação ambiental. Carlos, queria que você comentasse assim um pouco para a gente dos desafios em relação às questões ambientais aí para os próximos anos. E você, enquanto zootecnista, qual que é o seu papel para que isso consiga ser melhorado, para que o mundo aí tenha uma expectativa aí de melhora? Quantas horas a gente tem para falar sobre isso? Nossa, fique à vontade. É um assunto muito amplo, né? Mas em relação aos problemas ambientais ou aos desafios que a gente enfrenta, acho que eu posso resumir de uma forma bem simples. O planeta é a nossa casa e hoje a gente tem um número de pessoas dentro dessa casa que o planeta não consegue suportar mais, né? Então tem um estudo da WWF que é lançado a cada 2 anos, né? Uma atualização é feita a cada 2 anos, que chama o Relatório do Planeta Vivo, que analisa, né, todos os impactos que o ser humano tem sobre o planeta. E existe uma fórmula super complexa, tem um calhamaço técnico por trás disso, que calcula quantos planetas a gente está usando, né? E hoje nós estamos usando 1,6 vezes o planeta Terra. Isso é, a gente está consumindo os recursos naturais para tudo que a gente precisa, né? Para comer, para se vestir, para andar, para falar no celular. A gente está consumindo esses recursos naturais de uma forma muito mais rápida do que o planeta consegue reciclar. Porque tudo é reciclável, né? A água é reciclável, o ar é reciclável, até os nutrientes do solo são recicláveis. Só que a gente está consumindo esses recursos de uma forma muito mais rápida do que o planeta dá conta de reciclar. E basicamente por 2 motivos principais, que eu vou inclusive falar na minha palestra. Um é a elevada população humana no planeta, né? Então a gente deu um salto, quando eu nasci, o planeta tinha volta de 3 bilhões de pessoas, em pouquíssimos anos a gente foi para 7 bilhões, né, de pessoas. E estamos indo para 9 bilhões nos próximos 25 anos, né, 25, 30 anos. Então é muita gente e o planeta não está dando conta, né, de suportar esse volume grande de pessoas. E a outra questão é que, junto com esse boom populacional, houve um boom econômico, né? Então muitas pessoas se mudaram para a classe média, que é uma coisa boa, né? É legal que todo mundo está tendo a chance de ter uma qualidade de vida melhor, mas com essa qualidade de vida maior vem um consumo maior também, e muito nos padrões, né, americanos, europeus. Então as pessoas compram mais carros, as pessoas compram mais comida, as pessoas, né, acumulam mais bens. Então, a hora que você soma esse boom econômico com o crescimento populacional, o uso dos recursos naturais está explodindo e está muito além da capacidade da Terra de suportar isso, né? E se a gente não fizer nada, se a gente continuar no ritmo que a gente está indo, em 2050 a gente vai estar consumindo 2 planetas, né? Qual que é o problema disso? O problema é que a Terra não dá conta de reciclar. E a gente então está consumindo o principal. É a mesma coisa você deixar um dinheiro no banco, né, numa aplicação, e você querer viver dos juros, né? Se você só viver dos juros, você é até capaz de conseguir se manter por um bom tempo, né? Agora, se você começar a consumir o principal, o valor principal que você colocou no banco, o teu juros vai ser cada vez menor, né, e vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar, né? E a gente só tem um planeta, a gente não pode acabar com o planeta, né?
Então, a gente tem que ter não só um consumo mais responsável, mas principalmente a gente tem que ter uma produção de tudo que a gente usa feita de uma forma mais sustentável, usando menos recursos naturais, né? A gente tem que voltar a um equilíbrio de apenas usar um planeta, né? Usar os recursos naturais, a água, né? o ar, os nutrientes do solo, os mares, de uma forma que eles consigam se recuperar da pressão que a gente exerce, né? E aí, a segunda parte da sua pergunta é o que tem a ver isso com zootecnia, né? Sim. E o que tem a ver isso com a minha carreira profissional? Bom, um dos grandes fatores ou um dos grandes usos de recursos naturais é a produção de alimentos, né? Talvez é o maior de todos, né? A produção de alimentos usa 70% de toda a água doce do planeta, usa 40% de toda a superfície, né, de terra do planeta, de terra disponível, emite cerca de 20% dos gases de efeito estufa, né? A produção de alimentos toda, desde plantio até o consumo pelos consumidores na ponta, e tem também um impacto grande no consumo de energia, entre 15% a 20% todo o consumo energético do planeta. Então, motivos óbvios, né? Quer dizer, alimento nós seres humanos dependemos de alimento para viver, todo mundo tem que se alimentar, né? A pessoa consegue viver sem um celular, sem um carro, mas a pessoa tem que se alimentar. E com esse crescimento populacional, o consumo de alimentos cresceu muito, principalmente o consumo de proteínas animais. E aí que entra o meu papel, né, nesse trabalho como zootecnista, aliás, o papel de todos os zootecnistas, né, que é produzir essas proteínas animais de uma forma mais sustentável. Entendi. Carlos, você falou que o consumo da população tem aumentado, mas não tem uma tendência aí, talvez, o pessoal a querer reduzir o consumo? Eu vejo assim, bastante gente hoje que tem buscado aí estilos de vida que dessa redução mesmo, é uma tendência, não? Sim, é uma tendência, mas ainda muito incipiente, muito pequena e numa classe da população ainda mais elevada, né? A grande massa populacional, não só do Brasil, mas do planeta, é ainda subdesenvolvido. São pessoas que não têm uma condição de consumo, né, igual da classe média alta ou classe alta. E essas pessoas, muitas vezes, têm a única preocupação de que é poder colocar um prato de comida na mesa da família, né, que é poder ter um celular, de que é poder ter o primeiro carro. E aí, quando a pessoa está nessa fase ainda de desenvolvimento, ela não se preocupa, né, ela não está preocupada em reduzir consumo. Então, a grande parte do consumo, do crescimento de consumo que a gente está vendo, não é de ricos e pessoas que já têm 2, 3 carros, ou pessoas que já, né, comem em restaurante quase toda noite. Essas pessoas, essas sim, têm uma tendência de reduzir o consumo. Mas o grande crescimento que a gente está vendo, principalmente no consumo de proteínas animais, é nos países subdesenvolvidos, é na África, é na Ásia, é na América Latina, de pessoas que nunca tiveram condição de comer, por exemplo, frango, ou de comer carne bovina e que agora estão tendo acesso, né, justamente por esse boom econômico que eu estava mencionando. Hoje estão tendo acesso a comer esse tipo de alimentos e estão ainda numa curva crescente, né? Lógico que isso um dia vai estabilizar, a hora que todo mundo chegar num certo patamar de consumo, a tendência é realmente começar a ver uma queda, mas a gente ainda está muito longe disso. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho mais do papel da WWF nessa função aí da disseminação do conhecimento. Então, a WWF, ela começou o trabalho dela em 1951 e era um trabalho, na época, muito focado em criar parques nacionais e defender os animais silvestres, né, animais selvagens, e começou na África primeiro e depois se expandiu para todo o mundo com esse conceito de, para a gente proteger, a gente tem que defender, né? E aí defender é criando barreiras físicas, é criando parques nacionais, é criando reservas, né, restringindo a caça. E aí, ao longo dos anos, houve uma evolução nesse papel e hoje a WWF ela atua mais na causa dos problemas, né? A gente chegou à conclusão de que por mais que a gente crie parque nacional, por mais que você proteja os animais silvestres mudando leis ou criando reservas, a gente não está conseguindo, né, evitar
as pressões sobre o planeta. Quer dizer, o planeta continua sendo consumido numa velocidade muito mais rápida do que ele consegue sustentar. Então, com isso, a WWF incorporou na sua estratégia um trabalho junto às causas dos problemas, né? Então, por exemplo, eu fui contratado como zootecnista para liderar o trabalho em proteínas animais, né, para que a gente tenha uma produção de proteínas animais de uma forma mais sustentável. E aí o nosso trabalho é muito junto às empresas, né? Por quê? Porque as empresas, principalmente as empresas de processamento, as empresas de varejo, elas é que acabam definindo que produtos vão ser oferecidos para o consumidor, a que preço, de que forma. E a gente então trabalha muito com essas empresas para que essas empresas se conscientizem, né, do seu papel e então atuem sobre a sua cadeia de suprimento, sobre todo o setor produtivo, para que esse setor produtivo se torne mais sustentável. Então, o nosso trabalho é trazendo conhecimento, influenciando, suportando e depois criando planos de ação e implementando esses planos de ação junto com as empresas para que as cadeias de suprimentos das empresas se tornem mais sustentáveis. Só para você ter uma ideia, hoje existem no mundo 100 empresas, que a gente tem todas elas mapeadas, que movem 50% de todas as commodities do mundo, né? Então, são 100 empresas que hoje controlam metade da produção de alimentos do mundo, né? E empresas como Cargill, a própria JBS, que aqui no Brasil está envolvida nesse escândalo, né? Mas é a maior empresa de proteína animal do mundo, e Dreyfus, e ADM, e Bunge, quer dizer, são grandes conglomerados que são responsáveis por uma grande parte da produção e da comercialização de commodities, né, das principais commodities do planeta. Então, com isso, a gente atua muito junto a essas empresas, junto também aos varejistas, para que eles se conscientizem da importância, né, do papel que eles têm e, então, desenvolvam um plano e atuem conjuntamente com a gente para tornar suas cadeias de suprimentos mais sustentáveis. Mais sustentáveis significa utilizando menos recursos naturais, né? Então, investindo mais em genética, investindo mais em melhoramento, né, de culturas, investindo em técnicas, em boas práticas que vão reduzir o consumo seja de nutrientes, seja de água, né, seja o uso do solo, né, tentando restringir a expansão por área, mas a intensificação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um grande problema que é o desmatamento, né? Desmatamento da Amazônia, o desmatamento do Cerrado, e são áreas de fronteira agrícola onde tem havido muita expansão, né, de pecuária e de soja principalmente. E essa expansão, ela causa problemas seríssimos para o meio ambiente, inclusive para a própria agricultura, porque ela afeta os climas, né, os climas dessas micro-regiões, ela acaba afetando a retenção de água e a captação de água no solo, então isso afeta os lençóis freáticos, afeta o clima, né? A hora que você desmata e queima uma floresta, você lança um monte de carbono. Pra você ter uma ideia, a maior emissão de carbono do Brasil não vem de carros, não vem, né, do transporte, não vem da produção de energia, vem de desmatamento, né? Todo esse carbono que é liberado pela queima das florestas. E esse carbono afeta o clima do planeta, mas afeta também o microclima das regiões. Vide as secas, né, que a gente teve aí nos últimos anos aqui em São Paulo, secas que a gente está tendo no Cerrado, em função do desmatamento causado na Amazônia. Então tem um impacto ambiental muito grande, além de impactos que a gente não consegue nem prever, né? Se, por exemplo, você afeta uma espécie, por exemplo, de uma abelha polinizadora que depende de determinadas plantas no Cerrado, essas polinizadoras vão poder afetar, inclusive, depois as culturas, porque as culturas, a lavoura não vai ter o nível de fertilização necessário para produzir, né? Isso a gente vê acontecendo, por exemplo, em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Então, esse grande desmatamento acontecendo no Cerrado e no Amazonas, ele acontece por quê? Porque muita gente, né, que está tentando aumentar a produção por área, ao invés de intensificar verticalmente. E aí tem um papel do zootecnista muito importante, né? O Brasil tem condições de triplicar a produção de carne sem abrir nenhuma área nova.
né? Só melhorando pastagens, usando mais tecnificação, usando mais tecnologia, intensificando, né, por hectare, do que tendo que expandir para novas áreas. Então, o papel não só do zootecnista, mas do agrônomo, do veterinário é fundamental nesse aspecto de permitir que a gente produza mais, mas de uma forma, né, mais sustentável, sem invadir o meio ambiente, do qual nós próprios, né, agropecuaristas, dependemos. Então, esse profissional ele vem tomando aí um papel fundamental no terceiro setor também, inclusive? Sem dúvida, sem dúvida, cada vez mais. Carlos, gostaria então que você deixasse aí uma mensagem aí para os estudantes de zootecnia, o que eles podem fazer, quem busca aí melhorar a nossa situação social, ambiental, uma mensagem aí geral para eles. Acho que a mensagem é muito em cima do que a gente estava discutindo, né? O zootecnista tem um papel fundamental de permitir a ampliação da produção de alimentos e tem um papel fundamental de fazer isso de uma forma sustentável, né? Protegendo o planeta e protegendo os recursos naturais dos quais nós dependemos. Então, a mensagem que eu deixo para o zootecnista é que os zootecnistas se considerem também ambientalistas, se considerem defensores do planeta, porque a gente só vai conseguir continuar, né, a nossa jornada humana na Terra se a gente conseguir produzir comidas protegendo ao mesmo tempo o nosso planeta. Ou então, né, a nossa jornada vai terminar mais cedo do que o previsto. Então, os zootecnistas se considerem não só importantíssimos para o setor agropecuário, mas para a humanidade e para a proteção do nosso planeta. Legal. Obrigada, Carlos. Eu desejo aí a você uma ótima palestra e obrigada aí pelas dicas pra gente. Imagina, que é isso. É um prazer estar aqui, um orgulho, inclusive, de poder participar desse evento. Obrigado.